Essa noite eu quero falar sobre uma palavra que tem queimado em meu coração e que na verdade faz parte de... Eu tenho procurado fazer com que ela seja parte contínua da minha vida. E eu quero de algum modo compartilhar com vocês isso, amém? E fala sobre frequência. A poderosa sintonia com o reino de Deus. Diga isso, frequência. A poderosa sintonia com o reino de Deus. Frequência. Vamos logo para Lucas capítulo 17, versículos 20 e 21. Lucas 17. A partir do versículo 20 e 21 diz assim: certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus não vem de modo visível, ou seja, não vem de um modo aparente. Essa palavra visível aqui significa não está a flor da terra assim. Você tem que estar atento a uma frequência. Nem se dirá, versículo 21, nem se dirá, ele está aqui ou está lá, porque o reino de Deus está dentro de vocês. Em algumas versões diz está entre vocês. Diga isso, o reino de Deus está dentro de mim. Os fariseus perguntaram àquele que conhecia a glória, e glória a Deus pelas perguntas daqueles que parecem que estão para nos derrotar, que parece que está para fazer com que a gente tropece em alguma coisa. E os fariseus tentaram pegar Jesus em uma armadilha e diz: me diga uma coisa, quando é que vem o reino, como é que ele acontece? E Jesus aproveita a pergunta, porque quem tem a resposta não tem medo de pergunta. Nós não precisamos ser um povo que tem medo de perguntas. Não precisamos ser um povo que tem medo das coisas. Mas como disse o próprio apóstolo Paulo, orem para que à medida que a palavra sair da minha boca, eu tenha a resposta temperada, a resposta certa para aqueles que me perguntam. E Jesus responde: o reino de Deus não é visível, não é aparente, não é uma coisa que você possa ver, é necessário que você observe. Não é visível aos olhos humanos em si mesmo, porém tem seus efeitos. Consegue entender? Ele não é algo que diga, ó, está aqui, ou está lá, como se você pudesse carregar, como se você pudesse tocar, como se você pudesse tomar posse para si mesmo e dizer que é dono do reino. Não, o reino de Deus está dentro de você. Uau. Senhor, se o reino é algo invisível aos nossos olhos, então é necessário que haja um transporte, é necessário que haja uma decodificação, é necessário que haja um carregamento, um download do que existe do reino de Deus, que está dentro de mim, para que as pessoas vejam. Quer ver uma coisa? É bem possível que na sua mão esteja um smartphone, um celular, seja ele o que for, mas você não vê o programa, você só vê o efeito que ele faz. Você não vê o aplicativo, mas você vê o efeito que ele faz. Está dentro. Estão comigo? O que nós vamos tentar passar nessa noite? Eu preciso entender que frequência é essa, de onde vem, o que é essa frequência, quem dá a resposta por ela, quem captura, quem transmite, quem ou o que pode impedir essa frequência, e o que você vai fazer com o que está dentro de você. Porque se Jesus mesmo disse que o reino está dentro de mim, dentro de você, então eu preciso fazer alguma coisa, porque se eu não fizer, ficará aqui dentro e ninguém o verá. E ficaremos clamando, uma igreja que fica dizendo vem, e vem, e vem, mas não vai, mas não vai, mas não vai. E diz vem, e vem, e vem, mas não vai, mas não vai, mas não vai. Hoje mais do que nunca, estamos precisando de uma igreja
que dê resposta a uma sociedade que está cheia de perguntas e cheia de dúvidas. A resposta para esta sociedade, não vem dos novos blogueiros, que agora ganharam um novo nome, os YouTubers. E nada contra, porque eu creio que nesse tempo vai se levantar YouTubers cheios da unção de Deus, que cada coisa que postarem transformarão a cultura dessa sociedade. Mas é necessário colocar para fora, é necessário ter essa frequência. Eu não sei se eu vou adaptar, se eu vou gostar do que o pastor Heleno fez na semana passada, no domingo passado, que trouxe uma palavra tão bombástica, e aí deixou o gostinho de quero mais, aquela coisa bem estilo Heleno Ávila de ser, vai ser uma série. Então você fica com aquele gostinho, diga assim, é só um tira-gosto, e se vocês quiserem, venham na próxima reunião que eu estiver pregando. Mas para que a gente entenda essa palavra, estão comigo? Eu fiz uma pesquisa que vai nos ajudar a entender o que Deus quis trazer para os nossos dias, o que Jesus quis trazer para os nossos dias. Porque, amados, eu quero ser bastante claro para vocês. Existem coisas do céu que a mente humana em si mesmo não consegue entender. Vocês sabiam disso? Por exemplo, vocês sabiam que a palavra igreja, ela não existia até Jesus chegar, não existia. Mas Jesus, ele veio inaugurar isso aqui que nós somos. Ele veio inaugurar o seu corpo aqui na terra. Então, o que é que ele poderia fazer para que nós entendêssemos? Então ele chega em Mateus 16, em Mateus 18, nesse contexto, e diz o seguinte: eu chamo vocês de eclésia. Ou seja, eclésia era uma palavra que todo mundo conhecia. Era uma assembleia que o pessoal se reunia para tomar decisões de uma cidade ou de uma nação. Então o que ele está dizendo? Eu estou levantando, eu estou gerando uma assembleia que vai decidir por uma cidade e por uma nação. Estão conseguindo entender agora? Então, Jesus teve que pegar palavras conhecidas e torná-las cristãs, vamos assim dizer, torná-las o sentido espiritual. Amém? Esse é o processo da linguagem viva. Existem palavras que os nossos avós diziam, que hoje talvez até tenham perdido um pouco o sentido. Que hoje tem alguns jeitos de linguagem, alguns modos de linguagem, que os nossos avós ainda precisam se conectar para entender o que está acontecendo. Estou conseguindo entender, amados? Então vamos lá. Frequência é a quantidade de vezes, e eu como toco um pouquinho, né? Então dá para vocês entenderem o porquê eu tive que puxar essa sardinha, essa brasa para minha sardinha. Frequência é a quantidade de vezes que a onda vibra por segundo. O que é isso? Por exemplo, a corda de uma guitarra, a corda lá de uma guitarra, ela tem 110 Hz. O que é isso? Em um segundo, pense nisso, em um segundo ela vibra 110 vezes. É bem uau mesmo. Então olha só, o Felipe que está aqui com contrabaixo, ou quando toca guitarra, ou alguma coisa aqui, ou você em casa que toca a guitarra, quando você toca uma daquelas cordas, essa corda lá, ela tem uma frequência, e o ajuste de frequência é 440 Hz, mas na hora que você toca a corda lá, o ajuste dela é 110 Hz, então ela vibra em um segundo 110 vezes. Vamos mais, para vocês entenderem um pouquinho. Quanto maior for a frequência, mais fino, mais agudo será o som. Podemos dizer então que a voz de uma criança tem um som mais fino, ou seja, uma maior frequência do que um adulto. Portanto, a voz infantil tem uma frequência mais alta. Quanto mais aguda for a voz, mais vibrações ela terá por segundo. Está entendendo por que a mulher tem alta frequência? Haja vibração por segundo. Os homens concordam, digo amém. Oi.
Agora vamos para o que nos interessa, mais ainda. O ouvido humano, teoricamente, ele é capaz de captar, repita essa palavra, captar. Diga, a frequência, ela tem que ser captada. Vários sons são emitidos, várias frequências são emitidas, mas tem um ponto do nosso ouvido ele consegue captar. É capaz de captar frequências entre 20 Hz até 20 mil Hz. Essa é a faixa. Ou seja, entre 20 vibrações por segundo até 20 mil vibrações por segundo. Quando você olha para o relógio e faz 20 mil vibrações de algum instrumento, de alguma coisa, aconteceu. Por que eu estou falando isso? E eu quero trazer um exemplo. Elefantes, por exemplo, eles conseguem ouvir um infrassom. O que é um infrassom? Ele está abaixo de 20 Hz. São aqueles sons mais graves. Nosso ouvido não consegue captar, mas os elefantes sim. Já os cachorros e gatos, já viu que quando você tem um cachorro, quanto já viu que o cachorro está, daqui a pouco você percebe que ele está quietinho, daqui a pouco ele. E você ainda não conseguiu captar nada, mas os ouvidos dos cães e gatos, por exemplo, ele consegue ouvir o suprassom, o que a física chama, ou ultrassom, que a física chama de ultrassom, que é acima de 20 mil Hz. E tem um bichinho que a gente gosta muito, que é o pernilongo. O pernilongo, quando existe até uns aplicativos que lançam uma vibração, uma frequência acima de 20 mil Hz, porque o nosso ouvido não consegue capturar, mas os pernilongos sim, e isso afasta eles. Estou te dando a vocês um dado físico para mostrar uma realidade espiritual. Quantos conseguem entender? Amém. Então existem frequências que afastam, e existem frequências que, quando capturadas, conseguem produzir coisas extraordinárias. Quantos já assistiram alguns filmes, principalmente de terremotos, que os animais parecem conhecer, dão sinais mais rápidos do que o homem? Já assistiu algum filme assim? Vocês estão lá, daqui a pouco o terremoto de alguma coisa, você percebe que as aves estão meio malucas, os animais parecem estão meio azoados. Quando você vai perceber, deixa eu te dizer uma coisa, a ciência comprova que a frequência, que os sinais são capturados pelos animais dentro da sua natureza. Calma, você está complicando muito. Vamos entender melhor. Vamos entender. Um jurista, músico e físico alemão, Ernst Florenz Friedrich Clyde. Treinei muito para falar isso. Ele nasceu no mês de novembro, dia 30 de novembro, em 1756. E veio a falecer em 3 de abril de 1827. Mas o que é que esse cara tem a ver? Ele investigou a vibração de placas e o cálculo da velocidade do som para diferentes gases. Devido a essas suas investigações, é atualmente denominado o pai da acústica. Em 1787, ou seja, aos 40 anos de idade, dentro da minha linha de ação, ele publicou uma obra chamada As Descobertas sobre as Teorias da Música, onde foi possível provar por meio de testes físicos que o som realmente afeta a matéria física e que tem propriedade de criar padrões geométricos. Olhe que ainda não, só estou mostrando as coisas físicas comprovadas. Mas vamos lá. Os cientistas e os geneticistas, ou seja, aqueles que trabalham com DNA, avançaram nessa pesquisa, e neurocientistas, e têm publicado artigos que identificam que, na verdade, tudo que está ao seu redor são vibrações. Peraí, calma. Isso, olha para a pessoa que está ao seu lado. Vibração. Somos vibração. Tudo é vibração e tudo é transitório, pois tudo está o tempo todo em movimento.
Não sei quantos já assistiram, eu não estou aqui fazendo alegoria a filmes, mas tem alguns filmes que trazem umas coisas bem interessantes. E eu, como sou meio maluco para algumas coisas assim, eu costumo trazer a realidade dos céus e costumo fazer alguns paralelos. Há um filme, qual é o nome daquele filme que o pai Interestelar, ok? É um filme bastante interessante, em que mostra várias dimensões. O cara parece que está no futuro, mas na verdade ele só andou poucos anos. Enfim, parece algo louco. É algo que os físicos quânticos dizem que tudo que está ao seu redor são vibrações. O que você está vendo, que parece sólido, na verdade é um conjunto de atitudes físicas, quânticas, em que o que você está vendo, por exemplo, a neurociência diz que você consegue ouvir a minha voz mais rápido. Na verdade, você me vê primeiro do que a voz, mas Deus colocou um delay no nosso cérebro, de forma que a minha imagem que chega primeiro, ela não chegue, vamos dizer assim, chega em tempo real ao que você está ouvindo. Então, na verdade, segundo a neurociência, você vê primeiro do que ouve. Já viu YouTube? Quando você está assistindo um vídeo de YouTube, outro que a imagem, você vê a imagem, mas a voz só chega depois? Imagina isso. O nosso Deus é fantástico. E Ele construiu tudo certinho. Pastor, até agora não tem nada espiritual nisso. Verdade. Tenho que concordar com você. Mas quando você entender que o Deus que é criador de todas as coisas, essa frequência toda, essa questão de amplitude, de sons, de ondas, de vibrações, Ele fez com a finalidade de transferir os céus para dentro de você. A palavra de Deus diz em Gênesis 1, e é um autor bastante interessante que tem um livro que eu sugiro que você leia, chamado O Espírito da Fé. O nome do autor é Mark Hanks. Você pode procurar, inclusive tinha até aqui na Rui Oz, já deve ter voado, porque ele é um livro muito bom. Ele fala que aquela expressão, quando Deus diz, essa palavra Deus diz, na verdade não é a palavra física, foi sons, vibrações que foram liberadas. Em Hebreus diz que toda a terra é sustentada pelas vibrações que saem da boca de Deus. É isso que o original diz. Vamos entender. Eu vou trazer um cenário já já. Eu estou percebendo que estou capturando a sua atenção. E é isso que eu quero. Eu quero capturar a sua atenção, porque você vai perceber que o reino de Deus vai fluir onde você estiver. Está na hora do reino fluir onde você estiver. Uau! Em Romanos 12:2 nos diz que nós devemos renovar a nossa mente, renovar a nossa mente. E em Hebreus 11:3 e João 1:3 diz que todas as coisas visíveis foram criadas a partir do que não pode se ver. E o estudo ele conclui dizendo o seguinte, e a partir daí nós vamos começar de fato a palavra. Olha o que o estudo disse, olha o quanto demorou, viu? E eles ainda estão estudando, mas eu gosto disso. Eles vão estudar o que a Bíblia já disse. Olha o que o estudo consegue concluir. Então, nossa mente trabalha com as mais diversas faixas vibratórias, ou seja, com as frequências. Até porque, escutem isso, o nosso corpo foi criado para captar e processar todas essas energias, todas essas frequências. Assim, é possível afinar ou alinhar tanto a nossa mente como o nosso espírito, como se afina o instrumento. Estão lembrados da corda lá? Você tem que afinar até ela chegar a essa frequência. Estão comigo? Até que funcione em harmonia e emita um som afinado, alinhado com a frequência da natureza a qual pertence. O que ele quis dizer, resumindo o estudo, que a mente e o corpo de um indivíduo, de uma pessoa, de um ser ou de um animal, ele tem condições de se afinar, de se alinhar
de acordo com a frequência, a natureza da qual ele foi criado. Então veja só, quando você tem um cão, um cachorro, um gato, e ele, todo o seu corpo, ele é disponibilizado para funcionar de acordo com a frequência que a sua natureza, ele foi criado, foi lhe dado. Estão comigo? Agora o que acontece? Nós como seres humanos, nem como seres humanos, nós não utilizamos 100% da nossa capacidade de capturar essas frequências. Aí onde vem uma pergunta: se a natureza, nós olhamos a natureza e percebemos que ela nos dá a resposta segundo a frequência para a qual ela foi criada, segundo a natureza dela, ela dá essa resposta. O que você acha que os céus esperam que a igreja dê como resposta? Eu e você temos a natureza de Deus, e como natureza de Deus, Ele nos criou e nos dotou de habilidades espirituais para manifestar o reino de Deus. Então você não é simplesmente um ser humaninho que vai para o seu trabalho e faz todo o seu negócio, volta para casa, dorme, descansa, vai para o trabalho. Não, esse ciclo, não, na verdade toda a nossa história parece um ciclo, como já diz o sábio Eclesiastes, que nada na terra é novo, tudo se repete. Pode ter outros personagens, mas o papel é o mesmo, muda-se os nomes, mas os personagens são os mesmos. Mas não é um ciclo no sentido de que nem um relógio, é um ciclo em espiral, em que começa e vai subindo, começa e vai subindo, até ter um desfecho final. Chegará um dia em que todas as nações, todos os joelhos, todas declararão naquele desfecho final: Senhor, Tu és Deus sobre tudo e sobre todos. Aleluia! Salvação e glória pertence àquele que venceu. Não pense que você está aqui por acaso. O meu amigo que está aqui pela primeira vez, você não chegou aqui por acaso. Há uma conjuntura celestial para que eu e você operemos como igreja de Deus, de acordo com a nossa natureza. Falamos de frequência, mas na música existe algo também chamado timbre. Se eu capturo, eu preciso transmitir de alguma forma. Veja que quanto mais alta a frequência, mais fina, mais aguda, mais ondas são liberadas. Ali, há ondas que estão girando mais rápido, mais rápido, mais rápido, e tem outras que são mais lentas, mas cada uma tem o seu papel. Consegue entender? Amém, 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 amém? Quando nós capturamos isso, precisamos emitir esse som, precisamos transmitir e liberar esse som. E aí onde está o timbre? O timbre é a impressão digital de cada frequência. Que é isso? É por isso que você consegue distinguir o som de um piano, o som de um violão, o som de uma flauta, o som de um cachorro, porque a frequência, claro que é um conjunto de coisas. Agora, imagine comigo, gente, por favor, vamos comigo. Imagine que eu trago um leão aqui. O Júnior, que é um bom domador, mata um leão a cada dia, né, Júnior? É isso aí. Aí o que acontece? Ele traz o leão, põe aqui no palco, e na hora que o leão vai rugir, todo espera que ele vai rugir. Vai, leão! Aí o leão faz miau. Vai, leão, ruja! Miau! É estranho ou não é estranho? Porque o que está saindo dele é uma frequência cuja natureza ele não foi criado. A natureza do leão é para rugir. Agora vem um gatinho. Eu não vou nem falar quem gosta de gato aqui, mas vamos lá. Traz o gatinho.
Aí na hora que vai o gatinho, tão mansinho, oh, bichano. Você fica com um gato desse em casa? Você vai exorcizar. Eu e você esperamos que a natureza dê o som certo. E o que você acha que os céus esperam de nós? Eu e você, como homens e mulheres de Deus, como homens que carregam o reino dentro de si, que tem a palavra da fé na sua boca e no seu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, esta é a palavra da fé que nós respondemos. Não pense que está distante, faz parte da sua natureza. Imagine o leão com a frequência de um gato. Imagine o gato com o som de um boi. Imagine um trompete com o som de flauta. Imagine o som da igreja, o som dos discípulos de Jesus, com o som das notícias do mundo, do engano, da fofoca, da mentira, do medo, da incredulidade, da miséria, da injustiça. Não! A igreja tem uma frequência do céu. Querem saber o que Deus está pensando? Deixa eu ouvir o que a igreja está dizendo. Ei, a igreja, ela não se baliza, ela não tem parâmetros nas bolsas de valores, quer no Ocidente, quer no Oriente, não. Ela sabe que a sua prosperidade vem do Senhor. Eu quero saber as notícias do fim do tempo. Eu não vou buscar as notícias nos jornais ou nas mídias sociais. Eu vou procurar na palavra de Deus. E quem tem essa frequência? Aqueles que têm o reino de Deus. Não está aqui, nem ali. O reino de Deus está aí fora. E você, como pai, como mãe, como funcionária, como empresário, como pastor, como líder, como ovelha, vai dando passos, agindo de acordo com o que você ouve dos céus. Faz sentido? A terra está precisando ouvir o som do céu, e a igreja tem a frequência certa, e por meio da fé podemos sintonizar, capturar e transmitir esse som por meio da oração, por meio das declarações da palavra. O timbre, o seu timbre, é o que define que tipo de frequência você está dando, que você tem, melhor dizendo. Como é que eu defino o som do trompete? Porque quando ele imita o som, os seus ciclos, o que está dentro dele, a natureza dele tem esse som. Eu quero ver e ouvir você orando, e eu vou descobrir qual é a frequência que está em você. Quando eu digo eu, não é que eu sou nenhum tipo de investigador, não. Mas quando a dificuldade bate a sua porta, que tipo de som está saindo? Quando alguém chama você para resolver alguma coisa. Eu tenho um amigo aqui na igreja que às vezes eu pergunto a ele: e aí, cara, como é que você está? Ô, pastor, estou cheio de coisa, desculpa aí, não pude te responder, usar para dizer, não, estou resolvendo os problemas. Aí eu digo: é isso mesmo, querido. Vida de solucionador de problemas é assim, é para resolver. Nós fomos chamados para resolver problemas, irmãos. Jesus veio à terra para resolver um problemão. Gostou comigo? Não é uma máscara que vai nos impedir, é apesar de. Há uma frequência dentro de você, que é a frequência do céu. Agora vamos para o texto de Lucas, capítulo 8. Me ajude, Bíblia. Biblinha. Filhinha, não faz isso.
Lucas capítulo 8. Eu quero trazer um texto que vai te dar uma ideia do que é andar nessa frequência. Sabe o que nós fizemos aqui? Porque eu pedi para que vocês se levantassem e cantássemos aquele refrão daquela música, para sintonizar, para você perceber que a frequência está dentro de você. Comece a responder a essa frequência e você vai ver o céu se manifestando na sua vida. Nós estávamos com o setlist pronto. Eu não acredito em por acasos, e comentando com uma família aqui, prontamente um deles chegou e disse assim: pastor e tal, aquela palavra, aquela canção mexeu. E mexeu. Eu digo: não, vou deixar passar. Daqui a pouco eu olhei para a equipe. E aí, equipe, topa? No meu coração está isso. Vamos preparados, vamos responder essa frequência, vamos! E que abertura maravilhosa dessa reunião, gente. O que é isso? Nós vamos responder ao mundo, não de acordo com a frequência do mundo. Nós vamos responder ao medo, não em relação à frequência do medo. Há uma frequência em nós espiritual que diz: ei, o Senhor nos diz, somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Essa frequência às vezes me deixa empolgado. Se eu tivesse um negócio daquele, eu já estava aqui, ó, no balanço. Lucas capítulo 8, versículo 40. Quando Jesus voltou, uma multidão o recebeu, pois todos esperavam. Todos conhecem essa passagem. É a questão até do que o pastor Jair ministrou hoje na conferência Fé e Milagres. Amei essa coincidência. Foi legal demais. Quando Jesus voltou de onde? Jesus acabava de voltar, de realizar a expulsão de demônios do Gadareno. Já tinha deixado o cara lá em Decápolis totalmente livre. Já tinha acontecido várias coisas. Mas aí Jesus chega nessa cidade portuária, em Cafarnaum, lugar bonito. O pastor Heleno já esteve lá. E quando Jesus desce, já tinha uma multidão esperando, pois aqueles que carregam o reino sempre será notícia. Versículo 41. Então um homem chamado Jairo, dirigente da sinagoga, veio e prostrou-se aos pés de Jesus, implorando-lhe que fosse à sua casa, porque há um motivo, há uma necessidade a ser resolvida. Ninguém chamou Jesus por acaso. Jesus, vem à minha casa. Por quê, meu filho? Eu tenho um jantar para te dar. Não é isso não. É porque a minha única filha, cerca de 12 anos, estava à beira da morte. Estando Jesus a caminho, a multidão o oprimia, o comprimia. Consegue perceber isso? Jesus desce, já tem uma multidão esperando, mas aí o chefe da sinagoga, o Jairo, o chefe daqueles que eram contra o que havia dentro de Jesus, escutem isso. A frequência de Jesus, a parada de Jesus era diferente daquela época. Mandavam prender Jesus: manda esse cara está dizendo coisas contra nós. Senhor, mas ninguém fala como ele fala. Ele tem poder, ele tem unção, a palavra dele tem vida, são espírito e vida. Eu não consigo lutar contra um homem, ainda vai, mas lutar contra Deus. Quantos estão comigo? E chega, esse cara da frequência do céu chega lá onde Jairo mora. Mas a necessidade fala mais alto. E aí vai para mim e para você, pais. Pegue o seu orgulho e engula antes que seus filhos morram. Foi o que Jairo fez. Ele disse: eu não quero saber de religião, eu não quero saber o que dizem, eu preciso da frequência que esse homem tem.
filha está morrendo. E ele chama Jesus. E todos sabem o que acontece. O milagre estava em direção à casa de Jairo. Estão comigo? Indo à casa de Jairo. Todos sabem que nesse percurso alguém vai e toca em Jesus. Toca nos filactérios, no bordão, nas cordas de suas vestes, e é curada. Jesus não tocou, mas a mulher tocou em suas vestes. E ele, na verdade, não sabia quem foi. Assim como acontece em alguns cultos aqui, já viu? Quando o pastor Jairzinho daqui a pouco diz: olha, Deus me mostra isso, alguém foi curado assim, eu não sei quem é, só sei que saiu o poder. Quando você está em frequência com o reino de Deus, você percebe quando o poder é liberado. Quando você, no seu lugar de trabalho, mesmo explicando algumas coisas, um olhar, ou uma mensagem, ou uma palavra, muda a vida daquela pessoa. Isso é reino. Diga a pessoa que está ao seu lado: isso é reino. Hoje de manhã eu tive uma conversa com a minha filha. Por quê? Porque eu quero que a frequência do reino que está dentro de mim, no coração dela. Pastor, então foi um culto poderoso, um culto do lado de... Não. Foi uma conversa de pai para filha. A religião não leva você ao céu. A religião não faz você descobrir Jesus. Mas quando você descobre Jesus, não há religião que aguente e pare você. Estão comigo? Vamos lá, que a frequência está chegando aqui. Eu percebo isso, glória a Deus. Eu quero mostrar agora, eu quero ter um foco não na ação de Jairo, nem na ação da mulher. Eu quero ter um foco agora na ação de Jesus. Nada contra, claro que nós ensinamos aqui a como receber, a como abrir. Mas eu quero dizer a você que o corpo que atuava milagres aqui, que era o corpo de Jesus, que era o próprio Jesus, era ele que tinha que carregava o reino. Então eu quero dizer a você que a ação e reação de Jesus deve ser a minha e a sua reação. Quantos estão comigo? Eu quero que os seus olhos agora, depois você pode estudar melhor em casa, leia esse texto de Lucas capítulo 8, do 40 ao 56, e leia essa passagem, analisando como Jesus agiu. E agora nós vamos para os versículos 48 ao 56. Nós sabemos que a mulher foi curada, glória a Deus, aleluia. E o versículo 48 diz: disse então a mulher: filha, sua fé a curou, vá em paz. Aí o versículo 49 diz: enquanto Jesus, ainda na frequência daquilo que a mulher tinha conseguido capturar, estava falando, chegou alguém da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, e disse: sua filha morreu, não incomode mais o mestre. Ouvindo isso, Jesus disse a Jairo, Jesus disse a Jairo: Jairo, ei, não se desconecte da frequência que eu carrego. Coloca o olho em mim. Jairo, presta atenção, não tenha medo. Somente creia e ela será curada. Olha a palavra, ela será curada. Jesus não disse que ela seria ressuscitada, Jesus disse que ela seria curada. Versículo 51, quando chegou à casa de Jairo, não deixou ninguém entrar com ele, exceto Pedro, João, Tiago e o pai e a mãe da criança. Enquanto isso, todo o povo estava se lamentando e chorando por ela. Não chorem, disse Jesus, ela não está morta, mas dorme. Todos começaram a rir dele, pois sabia que ela estava morta. Mas ele a tomou pela mão e disse: menina, levanta-te. E o versículo 55 diz: o espírito dela voltou e ela se levantou imediatamente. A palavra de Deus diz que foi ao chegar à casa de Jairo. E no livro de Marcos, deixa eu ver aqui, em Marcos capítulo 5 também vai registrar essa passagem. E vocês vão perceber, a gente começa a fazer umas conexões, que Jesus, desde que ouviu que disse para Jairo que ia na casa dele, que ele não precisava temer, que ele ia curar a filha dele, ali mesmo ele já começou
a deixar com que a frequência não fosse interrompida. Diga a pessoa que está ao seu lado: não permita que interrompa na sua vida a frequência de Deus. Estão comigo? Aleluia. Veja só, Jesus precisou afastar tudo que interrompia a frequência. Aí você pode me perguntar: quais são os inimigos da frequência, pastor? Não ter conexão com a fonte. Quando a frequência está longe da fonte, há interrupções. Todo mundo hoje sabe que o Wi-Fi precisa estar perto do lugar que emite o raio, sim ou não? Quando você chega em algum lugar que está passando o Wi-Fi livre, você só vê neguinho, de pessoas, lourinhos, branquinhos, azulzinhos, todas as cores, todas as raças, todos os status, todo mundo lá, perto da fonte, onde o raio consegue alcançar. O que foi que Jário percebeu? Sabe o que Jário percebeu como pai? Ele disse: eu preciso chegar perto da fonte, e não me importa o que eu tenho que fazer, eu vou quebrar com todas as frequências que eu tenho anterior, mas eu tenho que ir à fonte, e se a fonte é Jesus, eu vou lá. E o que é que você ainda está fazendo parado no mesmo lugar? O que é que eu estou fazendo? Estou comigo, igreja? Aleluia. Quando você sai em busca de Deus, você cria uma estrada de esperança. Você cria uma frequência que pode alimentar a fé de outros. Na hora que Jário vai em busca de Jesus, ele vai abrindo um caminho de possibilidades, de esperança. E quando ele vai seguir, quando Jesus segue, Jário sai sozinho de casa, mas quando volta, volta com Jesus. Você não captou isso? Você pode ter um problema na sua empresa, na sua casa, que parece que Jesus não está lá, mas quando você busca, você parece que chega só, mas quando volta, só volta com Ele. Segundo, na trajetória, no caminho, Jesus não permitiu que ninguém mais fosse com eles, a não ser os mais íntimos. Vai uma dica: saiba com quem você pretende fazer a sua jornada de milagres. Em Marcos diz que logo ali, não foram todos os discípulos, não só foi somente quando chegou a casa, já dali, Jesus dispensou alguns outros e disse: olha, vocês podem ficar aqui, vai curtir o peixinho ali, no bar do Alfeu, não tem problema, preparem para mim, mas vai eu, Pedro, Tiago e João e Jairo. Já no caminho, decida quem vai ficar com você na trajetória do seu milagre. Ainda no ponto 2, ao chegar em casa, ao chegar no trabalho, ao chegar na igreja, ao chegar onde quer que seja, na fila do banco, seja com distanciamento ou não, quando o Jairo chega em casa, Jesus diz, a Bíblia diz, que ele encontrou um cenário de alegria. Foi isso? Vocês estão comigo? Não percam a frequência, não percam a frequência. A Bíblia diz que chegou no lugar lá, na casa de Jairo, o cenário era de alegria? Não. Todo mundo chorando, pranteando, era um caos, cenário de morte. E o que é que Jesus faz? Com todo o respeito, mas ele sabia o que carregava, e diz o seguinte: por favor, saiam todos, porque a frequência que vocês estão emitindo aqui, o timbre que vocês estão aqui, está fora do que eu carrego. E não foi Kelmer não, não foi o pastor Jairzinho, não foi o pastor Heleno, foi o próprio Jesus, que para manifestar o seu poder, ele soube separar e sintonizar a frequência. Querido, às vezes você precisa de um tempo para sintonizar. Você precisa se distanciar de tudo que está emperrando ou pode emperrar a frequência do reino de Deus na sua vida. Quantos estão conseguindo entender? Qual o terceiro inimigo? A tolerância, o conformismo natural diante de Jesus.
Ou seja, quem está ali é quem pode resolver. Mas a Bíblia diz que as pessoas começaram a rir da resposta. Tem pessoas que chegam para nós com dificuldades, com coisas que nós sabemos o que podemos fazer. Já estão entendendo o nível? Já? Primeiro você achava que não podia, mas agora você sabe que carrega o reino. Aí já está pronto para a resposta, já está pronto para responder. Aí quando responde, a pessoa zomba de você. Tolerância com o natural, conformismo. Às vezes você vem aqui a esse lugar e está vivendo uma frequência de conformismo com o natural. Pode achar que é simplesmente sentar no banco. Estão conseguindo entender? Mas não é isso. Vocês perceberam que quando vocês mesmos começaram a cantar um trecho de uma canção, não é a canção que muda, mas o que você carrega que dá uma frequência para ela. Quarto inimigo, e já estamos terminando. Uma casa cheia de influências negativas. Para enfrentar a morte, para enfrentar o medo ou o que for, é necessário ter ao seu lado pessoas que acreditem na vida. É necessário pessoas que te ajudem a remover todos os empecilhos e todos os sonhos fúnebres, todos os sonhos de morte, todos os sonhos de medo, todos os sonhos de angústia, todos os sonhos de incredulidade, todos os sonhos que não vai dar certo, todos os sonhos que te levam à depressão, todos os sonhos que te levam ao... Faça fechar. Você tem um volume, gente. Quando o seu televisor está alto, o que é que você faz? Você abaixa o volume. Pelo menos na sua casa, eu acredito que seja assim. Tem um canal que tem um jornal que só passa coisa assim. Quem está com o controle na mão, seu abençoado? Mude, desligue. Há uma cultura do reino que precisa ser ouvida nesses dias. E você faz parte. E não precisamos levar o púlpito para o meio da praça. Não precisamos de um púlpito no Senado. Não precisamos de um púlpito. Entenda, amados. Precisamos de você. O que Deus precisa é de mim e de você, que carrega o reino. Porque não está aqui, não está lá. O reino, a frequência está dentro de você. Aquela criança, aquele seu coleguinha, ele precisa conhecer o herói Jesus. Ei, estão comigo? Estou terminando, queridos. Chame pessoas que coloquem a frequência que agrada a Deus. Chame pessoas de coragem. Esteja cercado de pessoas que reflitam coragem para atravessar. E que às vezes te dará força. Muitas vezes ter força não é suficiente, mas é necessário ter coragem. Sabe aquela pessoa que está com a força toda, tem condições de enfrentar? E talvez eu esteja falando para alguém aqui que já tem carregado a palavra, que já tem ouvido e cantado as canções, mas parece que quando a frequência ela é impedida, cerca-se de pessoas que estarão ao seu lado lá, dizendo assim: você consegue, eu estou orando junto com você, eu estou orando junto com você, vamos meu querido, eu acredito, eu abençoo a sua vida. Perdeu, teve uma decepção aqui, teve uma frustração ali, mas a palavra de Deus está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta palavra da fé que você tem, o reino de Deus está dentro de você. Avance, 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 avance. Pessoas que não te fazem desacreditar de quem você é em Deus, mas que te dão coragem de reformular a sua casa, de restaurar a sua vida. Desconecte qualquer frequência que não seja uma frequência que seja te dê uma poderosa sintonia com o reino de Deus. Até os animais, a palavra de Deus diz, eu não me lembro agora qual o livro, não sei se é Efésios ou Colossenses, me ajudem os amados que são mais estudiosos da Bíblia do que eu, que diz que a natureza aguarda, aguarda com expectativa a manifestação da frequência dos filhos de Deus. Romanos, nenhum nem outro, Romanos.
E a frequência, ela não respeita a idade. Entenda, ela não está presa à idade. Você sabia que um rádio desse tamanho, um fonezinho desse tamanho, gente, eu fiquei... Minha filha estava dando show em mim. Eu lá com o meu fonezinho, tentando botar no bolso, enquanto lavando os pratos. Aí eu estou ouvindo um negócio, a aula, estou ouvindo a aula, ou estou ouvindo um negócio lá da reflexão. Aí toda hora no movimento, parava. Aí eu tinha que tirar do bolso, aí botava no fone. Aí sabe da coisa? Passa essa abençoada pelo corredor, tranquila, sem fone, sem nada. Eu digo, que história é essa? Ela simplesmente estava com um fonezinho desse tamanhozinho, Bluetooth. E eu com um fone do tamanho, achando que... Mas as coisas pequenas, quando estão na sintonia certa, na frequência certa, elas liberam o poder do que está sendo emitido da fonte. Crianças, não tenham medo de servir o reino de Deus. Adolescentes, adolescentes, jovens, anciãos, vocês fazem parte dessa estrutura maravilhosa para liberar o reino de Deus. Somos o corpo de Cristo. E finalizando, quando Jesus chega naquele lugar, a palavra que ele tem é uma palavra de vida. Eu pergunto a você, qual é a frequência que você tem se enchido? O que você tem sintonizado? Estou conseguindo entender, amados? Ultrapasse a barreira do natural e acesse o que Jesus tinha, porque daquilo que ele tinha, ele descarregou da voz e da comunhão com o Pai. Qual frequência você tem sintonizado o seu coração e a sua mente? E eu volto ao primeiro exemplo. Eu tive um exemplo aqui hoje, 2. Quando eu cheguei aqui, perguntei a uma família. Elas estavam tão conectadas, com a frequência tão no reino de Deus, que quando elas liberaram, eu não consegui suportar as ondas. Eu me submeti ao espírito que estava carregado nessa canção. E abençoou toda a igreja. Abençoou toda a igreja. Abençoou toda a igreja. Terminamos o momento de ofertório, oramos, nos levantamos e dissemos: o que dizer, o que fazer quando ele vem? Pareceu pouco, pareceu tímido, pareceu frágil, mas você foi sintonizando. Estou conseguindo entender, amados? Estou conseguindo? Foi sintonizando de manhã. Ainda está um pouquinho doendo, mas lá, o que dizer, o que fazer? E foi. Nós te desejamos, Senhor. E foi sintonizando. Seu corpo, sua mente entendeu o que o seu espírito quer, porque está dentro de você o reino. Se você não liberar o reino, não espere que o mundo faça isso. Por isso, nessa noite, eu quero encorajar você, homem, você, mulher, você, jovem, você, adolescente, você, criança, igreja de Cristo Jesus aqui reunida. Liberem o reino de Deus. Como, pastor? Com o microfone não, amanhã. Amanhã as pessoas vão ver a frequência que tem dentro de você. Elas chamaram você para resolver problemas. Essa é a oportunidade de sintonizar o reino de Deus e dizer: Talita cumi. Família, levanta-te. Alguém está desesperado? Não, acabou esperando. Não. Olha para mim, cliente, meu amigo, meu parceiro. Olha, eu não sei, eu estava passando pela rua, mas encontrei você agora. Eu senti no meu coração de falar para você: creia somente. Vamos ficar de pé, queridos. Um dia, todos os ouvidos e todos os olhos terão um encontro com a fonte. E não haverá doença, não haverá restrições,
todos vão ouvir a voz que deu origem ao mundo e que sustenta o mundo com a sua palavra, que faz com que você viva e sobreviva em vida e abundância. As ondas do Senhor, a voz do Senhor, a voz do Senhor que é poderosa, está aí perto de você. E se você ainda não fez uma aliança, se você ainda não é um transmissor, eu quero convidar você agora. Eu quero que você feche os seus olhos agora. Eu não sei qual é o estágio que você está. Eu não sei se você é como aquela mulher que aproveitou a estrada que Jairo fez. Aquela multidão reunida por causa de Jairo e Jesus ali. Eu não sei se você está como aquela menina. Eu não sei se você está como aqueles que estavam ali chorando e pranteando uma situação. Eu não sei se você é Jairo. Que seja, mas que elimine tudo aquilo que interrompe a frequência, porque Jesus está aqui, está perto de você. E como nós ouvimos na semana passada, Ele é a palavra, Ele é a voz de Deus, porque Jesus está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que nós pregamos. Eu não sei como é que está a sua frequência hoje, mas assim mesmo, de olhos fechados, se você deseja nesse momento que haja uma restauração, haja um carregamento de poder na sua vida, eu gostaria que você levantasse as suas mãos, uma das mãos como sinal. Aleluia. Glória a Deus pelos sinceros. Glória a Deus pelos sinceros. Oh Senhor, Pai, olha para estas mãos. Elas são como antenas levantadas diante do Senhor. E mais ainda do que as mãos levantadas, é um sinal de que o coração está rendido. Nesta hora, Senhor, eu libero um renovo. Eu libero um renovo da Tua palavra. E como o Senhor mesmo falou para aquela menina, eu digo: levanta-te. E o que pareça morto, e o que parece estar morto, receba a vida de Deus agora, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Uma família restaurada. Sabe aquela dúvida, aquele problema que você não estava conseguindo resolver entre os seus filhos? A frequência está aí, está na ponta da sua boca. Em nome de Jesus, eu libero essa provisão agora do Senhor. Eu libero essa provisão do Senhor agora sobre a sua casa, sobre a sua empresa, sobre o seu trabalho. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu declaro saúde sobre a sua casa, sobre a sua família. Em nome do Senhor Jesus, eu declaro coragem, eu declaro força, eu declaro ânimo, na autoridade do nome do Senhor Jesus. Eu declaro uma frequência dos céus, uma sintonia com aquele que tudo pode, tudo é. Em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Você está feliz?